Bom, pessoal, eu termino esse nosso bate-papo introdutório, né, essa introdução à matemática discreta, traçando um breve histórico do desenvolvimento da computação desde o seu início lá na década de 1950, do século passado, até os dias atuais. Então, o que eu proponho aqui, para muitos de vocês que são jovens, né, que estão conhecendo, quer dizer, vocês que são jovens já conhecem os computadores e celulares e coisas parecidas desde que vocês nasceram praticamente. Mas talvez vocês conheçam uma parte, né? Vocês conheçam, vamos dizer assim, a parte mais de usuário, de entretenimento. E, e às vezes, né, você fala assim, pô, mas chego aqui, vou estudar informática, fazendo matriculando no curso de informática, tem que estudar matemática, pô, que saco, né? Não era isso que eu pensava. Infelizmente, pode até não ser o que você pensava, o que você não pensava, mas é necessário, né? Então, vamos começar lá da década de 1950 até os anos 1970. Na época, os computadores eles eram extremamente rudimentares. Na verdade, eram trambolhos, eram máquinas grandes em termos de dimensão, porque a eletrônica ainda estava no seu início, né? Estava muito nos primórdios, e os computadores eles eram mais elétricos do que eletrônicos. Eles eram compostos mais por dispositivos grandes, né, chamados de válvulas. E basicamente, para você ter uma ideia do que é uma válvula, é como se fosse uma espécie de uma lâmpada pequena. Então, um byte de 8 bits era um slot de 8 lâmpadas pequenas, vamos dizer por assim. Né? Principais objetivos, né? Era cálculo. Então, era uma máquina feita para resolver operações lógicas e matemáticas de, vamos dizer assim, porte razoável, né? Operações mais complexas, não operações simplesmente somar, subtrair, dividir, multiplicar, porque isso uma calculadora mecânica já fazia, né? Mas operações mais complicadas, resolver equações diferenciais, resolver problemas de programação linear, enfim, problemas de porte um pouco maior. Basicamente, era para isso. Eu coloquei aqui keywords, quer dizer, as palavras-chave dessa época, para a gente até fazer uma, né, o porquê que a gente chama, por exemplo, computação até hoje. Como eu disse, ó, computação vem de cômputo, cálculo. Dígitos, vem de digital, de números, de dedos. Né? Dígitos são os números. Nessa época, para resolver essas operações mais complexas, surgiram os primeiros programas, os primeiros algoritmos computacionais. Então, claro que foi necessário o desenvolvimento de línguas, de linguagem de computação, melhor dizendo, que pudesse trabalhar com esse sequenciamento lógico, esses algoritmos, para resolver os problemas. Surgiram as primeiras linguagens, mas não tinha ambiente gráfico, não tinha, os sistemas operacionais eram extremamente rudimentares, era sistema operacional em formato prompt que tinha meia dúzia de comandos para fazer o mínimo possível. Né? Não tinha sistemas de armazenamento. Lá no final dos anos 60, lá para próximo de 1970, que já tinha algumas unidades de armazenamento em forma de fita, mas no início mesmo, no primórdio, nos primórdios, você rodava o programa, acabou o programa, acabou. Se desligou, tem que rodar tudo de novo. Não tinha como armazenar. Tudo bem? Bom, já na década de 1980, dos anos 80 até os anos 90, eu não me considero um cara muito velho não, mas eu conheci a informática, né, a computação nessa época, 1985 mais ou menos. Aí o objetivo já era mais a chamada informatização, né, ou seja, pegar sistemas, problemas, né, de problemas da área de informática, da área de negócios, problema na área de, por exemplo, armazenamento de dados, né, banco de dados, montar mala direta, informações de clientes, informações contábeis, enfim, pegar os sistemas de negócios, né, das empresas e informatizá-los, ou seja, colocá-los dentro do computador para que o computador pudesse fazer as informações mais rápidas, as operações, né, mais rápidas, guardar as informações de uma forma mais eficiente e, claro, preferencialmente, né, de uma forma um pouco mais ágil, né, ou seja, ganhar tempo de processamento. Então, os keywords da época já eram processamento de dados. Para vocês terem uma ideia, o primeiro curso que eu pensei em fazer na minha vida foi um curso de processamento de dados, que era um curso
mais ou menos como o de vocês de tecnologia, mas um pouco mais rudimentar, né? As linguagens eram mais limitadas, os próprios ambientes computacionais eram mais limitados. Nessa época, por exemplo, a gente não tinha redes como a internet. Nós tínhamos redes mais privadas, né? Que seriam intranets, redes do tipo Novell, redes que funcionavam somente dentro da empresa e bem limitadas também. Não tinha chats para conversa, né? Não tinha e-mails, não tinha. Eram redes assim, eram computadores interligados entre si de modo que os terminais pudessem acessar informações de um servidor. Ponto. Não tinha, né? E essas informações eram dados, eram arquivos, eram, enfim, não tinha parte gráfica, não tinha fotos, não tinha nada disso, imagens, gráficas, filmes, né? Esquece, era um banco de dados de informações alfanuméricas mesmo, e, claro, as operações que são nativas desde a década de 1950, né? As operações processadores, o processador aritmético matemático. Bom, acredito que a maioria de vocês já nasceu aqui, ó, nesse terceiro quadrinho aqui, chamado Tecnologia da Informação e Comunicação, dos anos 2000 até os anos, né, da década de 2010. Primeira década desse nosso século aqui. Claro, talvez vocês estejam assistindo essa aula com o celular na mão, vendo alguma coisa em paralelo, né? Tá aí a explicação. Vocês nasceram na era da conectividade. O objetivo principal dos computadores já não é mais informatizar e nem calcular. Quer dizer, até de certa forma continua, né? Porque depende do tipo de sistema que a pessoa trabalha, desenvolve e tudo mais. Mas os objetivos principais dessa década foram a conectividade. Aí vem a internet. Claro que a internet surgiu um pouco antes, tá? 1995, aqui no Brasil, né? Mas a popularização, essa dependência que nós temos dela como hoje se intensivou no início do século mesmo, nos anos 2000. As redes abertas, né? A própria internet é uma rede, as redes sociais, né? Alguma coisa de aplicativos e alguma coisa também de sistemas móveis, né? Mas principalmente essa ideia da conectividade. Todo mundo está conectado a tudo. Bom, nós estamos na segunda década desse século, né? Estamos em 2016. E aí, o que vem, né? Bom, o que a gente começa a perceber nessa primeira metade da década é a mobilidade com os aplicativos, né? Coloquei aqui mobilidade versus aplicativos. Observem que, né, até é que vocês provavelmente não vão se lembrar, mas há uns 10 anos atrás, as pessoas se empenhavam em comprar um computador, seja ele um desktop ou um notebook. Hoje, muitas pessoas, eu conheço, tem até parentes, né, que já não querem mais um computador. Se ele tiver um bom aparelho de celular, um celular com uma boa memória e relativamente moderno, para ele é o suficiente. Porque é móvel, porque é mais fácil e porque existe uma gama de aplicativos que praticamente substituiu, né, o processamento, não vou dizer o processamento, claro, mas assim, substituiu a usabilidade básica de um usuário comum, de ver um texto, de ler uma reportagem, de ver uma foto, de entrar na internet, procurar uma informação, enfim, coisas mais simples. É claro que não para um processamento, né, de uma folha de pagamento, de um sistema de navegação, isso daí já é uma outra, né, aí a gente volta para os computadores. Mas assim, para esses sistemas relativamente mais simples, né? Então, claro, as palavras-chave aí, os keywords, os aplicativos. Acredito que boa parte de vocês estão aqui na faculdade visando desenvolver aplicativos. Alguns de vocês já até desenvolvem, já têm conhecimento disso. O setor de entretenimento cresceu demais, parte de jogos. Isso, claro, vem desde a década de 1970, mas agora acho que mais do que nunca, né? Acho que nunca se levou tanto a sério os jogos computacionais. Ambientes que independem de uma rede física local, como o armazenamento de dados em nuvem. Né? Isso aí a gente vai falar um pouquinho ao longo do curso, vocês já devem ter algumas informações dessa natureza também. A chamada internet das coisas, ou seja, os aparelhos que se conectam à internet, que não necessariamente são computadores, como os carros, as geladeiras, os televisores, os relógios. E muito em breve, praticamente tudo que for eletrônico vai se conectar à internet. Né? E essa integração total, né? Possibilidade de você estar
em Bangkok e via internet apagar a luz que seu filho esqueceu acesa na sua cozinha em Rio Preto ou em qualquer outra cidade da região. Bem, bom, estamos já em 2016 e próximos aí do término, né? Assim, já estamos na segunda metade da década de 2010 a 2020. E o que vem pela frente? Então eu termino essa apresentação, esse bate-papo com esse pontão de interrogação vermelho aí, né? Aí você fala assim, Júlio, mas isso aí não me interessa. Deveria interessar. Se não te interessa, certamente eu espero que você mude essa visão ao longo da faculdade. Um dos grandes méritos da universidade é isso. Tornar você um ser pensante. Não que você não seja, claro, você é, mas um visionário. Um ser pensante que pensa à frente do nosso tempo. Esse é o grande segredo, pessoal. Eu não sei o que tem nesse ponto de interrogação vermelho. Se eu soubesse, provavelmente eu não estaria aqui com vocês. Mas eu destaco pessoas como, por exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs, ele com certeza enxergava uns 2 pontos de interrogação à frente deles. E Bill Gates, entre outros. Tá? Estou falando dos mais conhecidos aí de vocês. Então, o que eu quero terminar essa aula é dizendo exatamente isso. O grande desafio é pensar à frente. Você está entrando hoje na faculdade, você tem aí 3 anos, né? 4, 5 anos, sei lá qual é o tempo que for necessário, mas a vida ela é feita de futuro. A gente tem que viver o presente, claro, mas na computação, nessa área de informática, as pessoas que têm, vamos dizer assim, um desempenho acima da média estão sempre com o pé à frente. Então, o meu desafio, que eu termino a aula aqui para vocês, é exatamente esse. Pensem à frente. Tentem imaginar o que tem naquele ponto de interrogação. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Se você tiver uma visão, mesmo que seja extrasensorial, do que vem pela frente, você vai ter um caminho, vai trilhar um caminho brilhante aí dentro da informática. Tudo bem? Mas para isso precisamos estudar, precisamos nos dedicar, precisamos aprender o passado também. O presente e o passado. E o nosso presente, a partir da próxima aula, se chama matemática discreta. Pelo menos uma parte dele, tudo bem? Então, até a próxima aula. Na próxima aula, a gente começa a chamada lógica formal. Até mais, pessoal.